Oi, pessoinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu com você, você comigo. Há 2 anos, mais ou menos, a gente pôde ver o Luan Santana lá no Flow Podcast, 2021, se eu não me engano. E além da participação dele ter sido muito bem falada, porque foi diferente ver o Luan Santana num ambiente diferente do que ele costumava ir, né, para dar entrevista. Foi bater um papo ali, coisa que eu queria que tivesse feito aqui, né, mas ainda não deu. Quando ele foi lá, ele tocou num assunto que repercutiu bastante na época e que vira e mexe tem gente me mandando isso, falando, o João Bosco e Vinícius roubou as músicas do Luan Santana. Como que você nunca falou disso? Como que você pode gostar dos dois, sendo que um é malvado, o outro é bonzinho e tal? E aí, já faz tempo, mais tempo que eu falo que eu quero falar desse assunto e acabo deixando pra depois. Lembrei hoje e falei, por que não? Deixa eu falar logo desse trem. Então, se você já ouviu esse negócio que o João Bosco Vinícius roubou o Luan Santana, roubou as músicas do Luan Santana no começo, que tentou acabar com o sucesso do Luan Santana, hoje é dia de você entender de uma vez por todas aquilo que aconteceu. O ano era 2007. 2007 foi o ano que o Luan Santana gravou pela primeira vez. Ele gravou quando ele estava mais conhecido ainda lá na região do Mato Grosso do Sul como o Gurizinho. Isso aí é uma coisa que todo mundo sabe. A música que estava revelando ele numa plataforma chamada. Como é que era? YouTube, que estava começando, ninguém entendia muito bem o que era tal de YouTube e tal. E nesse tal de YouTube tinha uma música do Luan Santana, do Gurizinho, chamada Falando Sério, em que ela estava dando uma viralizada quando esse termo nem existia. E aí, ele foi e gravou o CDzinho lá que tinha a Falando Sério, até numa versão ao vivo ali, beleza. Você não tem limite, você não tem hora. Liga pra brincar com o meu sentimento. João Bosco e Vinícius, nesse momento, já era uma dupla de renome. Já era uma dupla, claro, precisava ainda dar aquela consolidada, mas as pessoas que acompanhavam o cenário atual do sertanejo naquele momento já sabiam tranquilamente que era João Bosco e Vinícius. Desde quando ouviu Sobre a luz do seu olhar, ou então Quero provar que te amo, ou regravações, a Magia e Mistério também é regravação, tem gente que não sabe, mas regravações como Não, não pode ser, não pode acreditar, enfim. Aí, João Bosco e Vinícius já tinha todo um reconhecimento. Foi de 2007 para 2008 que João Bosco e Vinícius, nesse caso, regravaram a Falando Sério. Você não tem limite, você não tem hora. Liga pra brincar com o meu sentimento. Então vamos entender algumas coisas aqui. A Falando Sério, ela é a composição da Elisandra Santos, uma compositora do Mato Grosso do Sul, que eu acho que hoje reside em Brasília, se eu não me engano. Muita gente pensa que essa música é composição do Luan Santana. Se essa música fosse composição do Luan Santana, ele não teria autorizado João Bosco e Vinícius a gravar, porque ele com certeza ia achar que era ele que deveria trabalhar a música. Porém, tem alguns poréns nessa história. Antes de explicar esse porém, eu vou te falar que no Flow ele vai e conta que isso aconteceu 4 vezes com a mesma dupla. Ele não cita a dupla, mas a gente sabe que é João Bosco e Vinícius. 4 vezes. Você falou do como que você vai explicar isso? Se é 4 vezes, claro que tem uma maldade aí. Presta atenção, não estou falando que não tem maldade, que é tudo uma ingenuidade, meu Deus, mas precisamos trazer para a realidade do momento o que estava acontecendo. O Luan era um menino que inclusive, eu já era fã nessa época, mas nós temos que ser honestos. Comparar o Gurizinho na época com João Bosco e Vinícius era comparar um artista regional contra um artista que está praticamente a nível nacional. Então, um compositor, logicamente, que o compositor é um trabalhador como qualquer outro, ele precisa vender, ele precisa de ver sua música no mercado, ele vai preferir muito mais, naquele momento, um artista como João Bosco Vinícius gravando a sua música, do que um artista, entre aspas aqui, regional, um artista meio que de internet, aquela internet, que será que internet tem algum poder? Será que a internet vai fazer ficar famoso um menino desse, um gurizinho desse de 16 anos, 17 anos? Como é que faz, né? Naquela hora não é igual hoje, tem esse monte de essa molecada cantando, não. Aquilo ali era uma incerteza
absurda. Eu tenho certeza que até o Luan concorda com isso. Era uma incerteza absurda querer acreditar no menino, no moleque daquele ali cantando e que a internet estava dando um empurrão nele. O que é a internet naquela hora, né? Então, e também teve uma rusga. Teve uma rusga entre a compositora da Falando Sério talvez não com o Luan, mas com quem estava gerenciando a carreira do Luan na época. Porque ela começou a ser a empresária do Luan no começo. Bem no comecinho, o do gurizinho. Ela estava lá no começo com ele. E aí depois eu acho que não se deram muito bem. O Luan arruma um outro empresário. Ela fica fora do jogo. E aí eu acho que rola uma coisinha assim. Beleza, a música é minha. Vamos ver como é que nós vamos fazer. Não tô falando que ela falou isso. É uma suposição minha. E aí, depois, no próximo disco, o João Bosco Vinícius também, no próximo ano mesmo, se não me engano, ele grava outra música que o Luan Santana estava trabalhando, que é a Sufoco. Dessa vez, a Sufoco não é da Elisandra, mas também não é composição do Luan. O Luan, que malandramente, algumas vezes no começo da carreira, falava que era composição dele com os meninos de Tumbiara. Esses meninos de Tumbiara, hoje, né, já partiu dessa, que é o Daniel Damasceno, e o outro era um tal de Diliel, conhecido hoje como Fred Liel, que faz dupla hoje com o Fabrício. Na época fazia dupla de Fred e Gustavo. O Fred e o Danielzinho que são os compositores da Sufoco. Eu sei que é amor e sinto pra valer, pois por você eu dou a cara pra bater. O João Bosco Vinícius regrava a música também. Se eu te peço um beijo, mata o meu desejo e tira o meu sufoco. E com autorização do Fred e do Daniel. E aí depois do próximo disco, que tem o Chora Me Liga, o João Bosco Vinícius regrava a música Curtição. Aí você fala, não, peraí, mas a Curtição também? A Curtição também. A Curtição, com o Luan Santana, chamava Faz de Conta. Me diz pra que fazer tanto charminho, tá perdendo seu tempo. Todas essas músicas estavam naquele primeiro CDzinho do Luan. No primeiro, que ainda estava escrito o gurizinho embaixo. Então, e virou Curtição, porque o João Bosco Vinícius já trabalhava Faz de Conta, que é do Bruno Marrone, né? Não pode ser. Nesse Faz de Conta. Então, não tinha como ter duas Faz de Conta, e eles mudaram pra Curtição. Me diz pra que fazer tanto charminho, tá perdendo seu tempo. 3 músicas. Em 2009, nesse mesmo ano da Curtição, o Luan grava o seu primeiro DVD. E ali ele tava estourando, tava explodindo e tal. E uma das músicas que ele colocou no repertório do DVD é uma música chamada Chega de Sofrer. Sem querer, só você tem o poder só pra você entregue o meu coração. Chega de sofrer, só você querer, você não tem que eu estou assim. Essa música também é composição do Fred, do Gustavo, e eu posso estar enganado, mas talvez do Daniel Damasceno também e tal. Eu sei que é daquela turma. E o Luan cantou ela naquele dia, mas ela não entrou no DVD. E aí, em 2012, 11 ou 12, João Bosco e Vinícius gravam um DVD e eles gravam A Chega de Sofrer. Você querer, só você tem o poder, só pra você entrega o meu coração. O que pode ter acontecido? O Luan gravou, tinha interesse na música, foi lá e cantou. João Bosco e Vinícius foi e fez uma oferta melhor de repente. E lembrando que até nessa hora de quando foi gravar esse DVD do Luan, João Bosco e Vinícius ainda estava bem acima do Luan Santana. Então a gente tem que pensar na visão do compositor também. 4 músicas. Nenhuma era a composição do Luan. Ele não tinha ainda um poder aquisitivo para conseguir pagar exclusividade, e sei lá se ele já entendia de exclusividade nessa época também. Porque se ele tem a exclusividade, por exemplo, da música Sufoco, e tem uma exclusividade de 1 ano, 2 anos, dentro desse prazo ninguém mais pode gravar. A gente tem que entender que o João Bosco Vinícius pode não ter feito na maldade, porque quando um artista grande vê um artista pequeno com uma música boa, ele entende que a música foi testada. E foi testada positivamente. E essa música não vai ter o mesmo alcance com aquele artista pequeno, que vai chegar uma hora que a música vai saturar para o público que o artista pequeno consegue alcançar, e com aquele artista grande ela vai reverberar bem mais e pode ali ser um marco na carreira do artista grande. Pode ter sido essa a visão. O que eu não acredito também, me desculpa,
é bom deixar bem claro, eu adoro o Luan Santana, eu sou fã, e eu também sou muito fã do João Bosco e Vinícius, que são 3 pessoas, nesse caso, maravilhosas. 3 pessoas incríveis, que eu adoro conversar, que eu adoro estar junto, mas verdade seja dita. Não dá também pra ver o João Bosco falando por aí, que não sabia... Eu não sabia que era do Luan, que o Luan tinha gravado. Eu nem sabia, a música só chegou pra nós e tal. O que dá pra eu acreditar é que a música chegou pra eles, realmente, tá? Mas falar que não sabia que um tal de gurizinho aí tinha gravado, que essa música tinha sido testada, porque ou é verdade, né? Quer dizer, ou tem maldade, ou é uma das maiores coincidências do sertanejo universitário naquele momento ali. Como pode eles nem saber, nem fazer ideia, e 4 músicas serem daquele menino? Daquele tal de gurizinho, daquele tal do Luan Santana. Então, é bom a gente usar de uma sensatez, pra também não ficar falando, roubaram mesmo, tentaram fazer o mal, tentaram lascar a vida do Luan Santana no começo, e o mundo deu voltas, olha o Luan aí, o Luan estourou. Quem é João Bosco e Vinícius perto do Luan Santana? E tem umas perguntas assim também. De fato, o Luan Santana acabou tendo um nome de projeção muito maior que o João Bosco e Vinícius. Não deixam de ser 2 gigantes, mas o Luan realmente não tem como a gente negar que ele é gigantesco, ele é absoluto, assim. Mas eu não acredito na maldade pura, como se o João Bosco e Vinícius tivessem um plano maquiavélico, assim, ó. Eles entrassem no quartinho escuro e falassem... Hoje é mais um dia pra gente detonar a carreira desse tal de gurizinho. Ele não pode fazer sucesso, como se tivesse alguma coisa contra o menino, né? Assim como também não dá pra acreditar no... Meu Deus, foram 4 músicas que era pra ser do Luan? Ah, meu Deus, foi coincidência. E aquela música do DVD, A Chega de Sofrer, que o Luan acabou não soltando, também não sei a história, mas acredito que quando ele viu, ele foi lá e gravou no DVD. Quando ele viu que o João Bosco e o Vinícius de repente já tinham comprado os direitos da música, a liberação e tal, ele pensou, não, então não vou nem mexer, não vou nem lançar. Vou nem lançar porque vai dar trabalho, né? Vai ser mais uma. Então, acredito que foi bem isso. Não, então, acho que a gente tem que ponderar os comentários, né? Hoje são 2 artistas, né, contando dupla como um, 2 artistas aí gigantes de extrema expressão no nosso sertanejo, e que não vale a pena a gente ficar perdendo tempo para ficar acusando um ou outro. A verdade é que foi isso que aconteceu. Acho que eu me fiz entender. Não acredito nos extremos dessas histórias. A explicação é essa. Aí, se você é fã de João Bosco e Vinícius, você vai pensar uma coisa. Se você é fã do Luan Santana demais, você vai pensar que João Bosco e Vinícius também são vilões. E nada vai mudar essa sua ideia. A explicação tá aí. Beijo no coração e até o próximo vídeo.